Boa noite a todos. Oficialmente gravando. Sejam todos bem-vindos a mais essa aula de segurança em eletricidade. Estamos falando aqui da norma NR10, o item 10.5, que fala sobre segurança em instalações elétricas desenergizadas. Ok? Vamos dar continuidade. Na sexta-feira surgiu a discussão do neutro. Eu comecei até a fazer uma pesquisa para trazer dados sólidos para vocês poderem ler com mais calma e mais tranquilidade e a gente poder discutir mais e melhor. E hoje vamos dar continuidade a essa sessão aqui que fala em segurança em instalações elétricas desenergizadas, tá? E os seus procedimentos. Eu vou deixar o vídeo fechado, porque economiza bytes para evitar problemas de ruído na comunicação. Qualquer coisa, fiquem à vontade, é só interromper. A participação de vocês é sempre muito importante. Bom, o primeiro elemento que aparece da questão da manutenção do sistema elétrico é o seccionamento. E aí eu já tinha falado isso, mas na rede de distribuição, nós encontramos as chaves seccionadoras, tá? Essa seccionadora aqui, ela é interessante porque ela é um seccionamento visível. Então, normalmente, na rede de distribuição, você consegue fazer esse seccionamento visível. Lembrando que a rede de distribuição tem a parte de baixa tensão e a de alta tensão. A de baixa tensão não tem seccionamento, o seccionamento é sempre feito na alta tensão, tá? Já nas residências, indústrias, mercados, o seccionamento hoje vai ser feito por esses equipamentos aqui, os disjuntores. Então, tem aqui, ó, disjuntor monopolar, disjuntor bipolar e disjuntor tripolar. Então, esse seccionamento aqui, ó, o off aqui, normalmente se recomenda que a posição de desligamento do disjuntor, quando instalado nessa posição, seja para baixo. Você desliga para baixo, liga para cima. Qual o problema com o disjuntor? O disjuntor não permite a visualização se foi efetivamente desligado. Por isso, vai ser necessário fazer uma verificação de tensão. Mas mesmo onde você tem um seccionamento visível, se verifica a ausência de tensão. Então, o que acontece? Vai fazer serviço elétrico, você deve, como primeiro passo, ter em mente que você deve desenergizar o circuito. Um outro elemento que aparece aqui é o impedimento da energização. O impedimento da energização, ele vai ser realizado, tá? De forma a impedir, tá, que alguém acione a energização do sistema. Eu já passei esse vídeo semana passada, mas eu vou passar novamente para que a gente possa relembrar e visualizar esse nosso vídeo. Veja que ele desligou, tá? Ele desligou a máquina. Visualmente, ele verificou que houve a parada da produção, né? Os tonéisinhos lá, azuis ou lilás, pararam de passar.
Aqui ele fez o bloqueio, tá vendo? Ele girou a chave para a posição desliga e colocou um bloqueio para impedir que alguém venha religar. Aqui, ele está fazendo uma outra etapa, que é verificação da desenergização, tá? Então, no caso aqui, ele vai testar se tem energia. Chegou agora um outro funcionário, provavelmente o da mecânica, aí viu que tinha um cadeado ali, ele achou que estava tudo tranquilo e seguiu, mal falou com o eletricista, né? Só fez um sinalzinho. O eletricista estava concentrado e nem percebeu que o colega passou por ali. Bom, como não tinha um outro cadeado, ele entendeu que não tinha ninguém trabalhando na máquina e religou a máquina. Como eu disse, nós já tínhamos visto esse vídeo semana passada. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Mais alguma observação? Senhores, vocês estão presentes aí? Ou estão comendo a macaxeirazinha com charque me fazendo inveja? Professor. Vamos por parte. Pedro, depois Tiago. Fala aí, Pedro. Não, era só para dizer que a gente tá prestando atenção, não se preocupe, não. Tranquilo. Boa, professor, tá aqui. Beleza. E também, professor, aí o amigo você fala aham. Aí como é que eu acabei de ouvir para poder colocar o cadeado? Essa sequência de vídeos, ele é toda assim do aham. Tá? Mas vejam, pessoal, ali ele chama a atenção, né, de que cada operador que for fazer a manutenção na máquina, cada grupo, né, ou pessoa que for fazer a manutenção na máquina, ela deve bloquear as energias. No caso ali, o bloqueio da energia elétrica, no caso daquela máquina, né, mas ela deve bloquear energia elétrica, energia pneumática, energia hidráulica, energia térmica. Então, se tiver 10 pessoas, tem que ter 10 cadeados ali, tá? Porque quem vai terminando, retira o seu cadeado e vai embora e não religa a máquina. A máquina só será religada quando o último cadeado sair. Eu acrescentaria, tá, que mesmo você retirando o cadeado, né, valeria a pena você fazer uma revisão em volta da máquina para saber se não tem algum objeto, algum animal, alguma coisa que possa ter entrado na máquina e possa vir a causar um acidente ou dano à máquina, né? Mas, do ponto de vista da lógica, seria basicamente colocar o cadeado, o eletricista trabalhando, bota o cadeado do eletricista, o mecânico está trabalhando, bota o cadeado do mecânico, o instrumentista trabalhando, bota o cadeado da instrumentação, e assim sucessivamente. O outro ponto aqui, né, que está colocado aqui, é a constatação da ausência de tensão. Tá? Então, aqui no caso, o rapaz aqui está verificando, né, a ausência de tensão. A foto não ajuda muito, né? Eu tentei achar uma foto mais legal, mas, obviamente, o rapaz está fazendo pose para a foto, né? Porque ele está com um terminal aqui no disjuntor, segurando o multímetro com uma mão, e aqui, aparentemente, o cabo de teste
que seria outro terminal que deveria estar encostando em algum ponto aqui, está pendurado aqui, né? Ele está fazendo pose para foto e não tem a menor ideia do que está falando. Além de não estar com todos os EPIs necessários para esse tipo de quadro. Ele deveria estar com óculos de proteção, né? Deveria estar com óculos de proteção aqui, deveria estar com luvas, tá? Para fazer esse trabalho. Mas vamos em frente. Então, a ainda está encostada ali, né, professor? Ainda está encostando no quadro. Mas vejam, pessoal, apesar do modelo aí não contribuir muito, mas vejam, não é bom confiar de que eu desliguei, né, o sistema e agora eu posso pôr a mão. Sempre verifique se existe tensão nos pontos onde você vai precisar trabalhar. Tá? Então, você vai desenergizar, você vai bloquear e você vai verificar a ausência de tensão. Só um detalhe que eu não falei do bloqueio é que, em alguns casos, quando não é possível colocar o cadeado, deve-se colocar, ao menos, uma etiqueta informando que tem alguém trabalhando ali, tá? No mínimo, você coloca uma etiqueta. O ideal é o bloqueio, porque o bloqueio garante que ninguém vai manusear, vai acionar aquele sistema, tá? Então, a ausência de tensão é um ponto. No caso de quem trabalha com alta tensão, aí o Jefferson não, quem é o Ferreira. O Ferreira está aí hoje. Normalmente você usa... Ok. Né? Normalmente a gente usa um detetor de tensão, né, que vai estar acoplado numa vara de manobra, e você se aproxima lá do cabo de alta tensão para ele dizer se tem ou não, se o sistema está ou não desenergizado. Reginaldo, quer contribuir aí? Eu apertei errado aqui, professor, desculpa. Tranquilo. Veja, o outro ponto aqui, importante, e aí eu já fiz um comentário sobre isso semana passada, né, é sobre o aterramento provisório. Então, assim, o aterramento provisório, como eu já disse, eu vejo muito ele sendo realizado em quem está fazendo manutenção na rede de distribuição. Então, aqui eu coloquei 3 fotos, né? Aqui nós temos o profissional aqui que está na escada, a escada está amarrada aqui, ó. Ele está preso pelo cinto, está com a vara de manobra e colocou aqui, ó, tá? As conexões para fazer o aterramento temporário, tá? Aqui uma foto mais de próxima, né? Não é do mesmo local, mas aqui mostra os 3 conectores conectados aqui no cabo de baixa tensão, tá? E provavelmente aqui, que não mostra, tem um cabo descendo indo para a terra. E aqui um desenhozinho que mostra os 3 pontos aqui interligados e descendo com o cabinho aqui para a terra. Esse é o aterramento provisório. Então, como eu falei semana passada, na alta tensão, né, quem trabalha com a rede de distribuição, na alta ou na baixa tensão, é de praxe, né, o pessoal fazer esse procedimento. Porém, em baixa tensão, nos quadros de distribuição das empresas, muitas vezes não tem como fazer esse processo e nem é hábito fazer isso, fazer um aterramento temporário, tá? Então, particularmente, dentro das empresas, eu nunca vi. Já vi na entrada das empresas, mas nunca sendo feito dentro da edificação, tá? Vou pedir um minutinho de licença aqui para vocês e já volto. Ficou mudo ou foi o meu aqui? O professor ficou mudo, eu não estou ouvindo, não.
Cortaram a internet do professor. O professor fazendo o telefone, pô. O professor disse que ia sair durante um minutinho e ia voltar. Oi, gente. Não escuta não, povo aí. Eu lá dentro escutei. Foi, ele avisou. Isso ia sair um pouquinho. Eu não ouvi, não. Eu não entendi. O professor, ele pediu um minutinho de ausência. Foi tomar água. Foi não, pô. Ele foi atender o telefone tava tocando. Voltei. Então, pessoal, vejam. Aqui nós temos o aterramento temporário, tá? Onde o objetivo dele é proteger quem está operando, né? Tanto de um lado como do outro, tá? E se alguém resolver ligar isso aí, vai dar um curto-circuito e a chave vai desligar, tá? Diego está colocando aqui que ele já desligou um disjuntor de um misturador de areia e ele continuou ligado. Perfeito, perfeito. O disjuntor estava com defeito, tá? Então, o que acontece? É bem bom ficar atento, porque o disjuntor, ele, infelizmente, ele não tem indicação visual de que abriu. Então, Sempre testar, né? Antes de fazer qualquer coisa. Isso, exatamente. Conferir com o tempo, que é justamente esse passo aqui. É a constatação de ausência de tensão. Perfeito. Eu falei semana passada que eu já vi no apartamento, né, que a CELP fez uma manutenção e na hora de religar os conectores, né, ligou onde o cabo que antes era fase virou neutro e vice-versa. Então, os disjuntores dentro do apartamento, quando você desligava, você não desligava a fase, desligava o neutro. E isso deu uma bronca danada, porque um eletricista foi fazer um serviço lá, desligou o disjuntor e quando não conferiu, não verificou a ausência de tensão, então quando ele chegou lá, que colocou a mão, levou um choque, tá? Então, é sempre importante verificar se tem tensão ou não, tá? E sem ligar também, professor, que o consumo aumenta, né? Quando está invertido, né? Nem sempre, Jefferson, mas pode aumentar. Nem sempre, mas pode aumentar, tá? Porque, assim, o consumo só vai aumentar, na verdade, se houver uma circulação de corrente elétrica. Então, o simples fato de estar invertido, se os equipamentos forem desligados, não vai ter problema. O único problema é que existem lâmpadas, algumas lâmpadas fluorescentes e lâmpada LED também, quando fica com o condutor fase direto nela, né, sem estar interrompido, ela fica apresentando um brilho anormal, tá? Você desliga a lâmpada e a lâmpada fica lá como se estivesse meio acesa. Então, às vezes, isso acontece por conta do fase que não foi interrompido. Ou até mesmo ela fica apagada, mas do nada ela dá uma piscada de leve. Também acontece isso. É isso aí. Fica piscando a lâmpada. Isso. Perfeito, perfeito. Veja, aqui, né, a gente está falando aqui da parte de redistribuição, proteção dos elementos energizados na zona controlada. Então, aqui nós temos esses cabos aqui, eles estão energizados, então se colocou aqui uma proteção para que se pudesse trabalhar aqui embaixo com mais segurança. Então, aqui ele está colocando uma proteção, né, dos elementos energizados no que ele chama de zona controlada, que eu vou mostrar para vocês o que é. Veja, no anexo 2 da norma, ele define aqui zona controlada. Então, o que acontece? Nós temos aqui um diagrama, eu vou para frente e depois eu volto a mostrar essa tabelinha aqui. Essa tabelinha da NR10, tá? Então, o que acontece? Aqui no centro, você tem o condutor energizado. Aqui é o condutor energizado, tá? Esse ZR aqui
é zona de risco e aqui o raio do risco, tá? Essa região daqui é a região controlada e o raio do sistema controlado. E fora dessa região, ou seja, fora desse círculo aqui, você tem a zona livre, a zona que não representa perigo. A NR10, ela traz aqui uma tabelinha que diz o seguinte, ó, se a faixa de tensão for menor do que 1 kV, tá? Ou seja, for baixa tensão, o raio de delimitação da zona de risco e zona controlada deve ser de 20 centímetros, tá? De 20 centímetros. Já eu faço um comentário aqui, viu, Adriano? De 20 centímetros. E a raio de delimitação, chamada de zona controlada, e zona livre, em metros, é 70 centímetros. Então, veja só, voltando aqui. Menor do que 1 kV. Esse raio aqui, 20 centímetros de distância, é a zona de risco. E 70 centímetros, daqui para cá, está na região controlada. Acima de 70 centímetros, é chamado de zona livre. Não existe risco de choque elétrico nessa condição, tá? Observem que, se eu for trabalhar, por exemplo, numa subestação de 13.800 volts, eu tenho aqui, ó, maior que 10 e menor que 15. Ele considera aqui, ó, que o raio de delimitação entre a zona de risco e a zona controlada vai ser de 38 centímetros, ou 0,38 metros. E o raio de delimitação entre a zona controlada e livre vai ser de 1,38 metro. Então, voltando para cá de novo, tá? Eu tenho aqui, ó, zona de risco e o raio delimitador da zona de risco, entre a zona de risco e a zona controlada. E daqui para cá, eu tenho essa zona aqui, que é a zona controlada, e aqui o raio que delimita a zona controlada da zona livre. Então, vejam que no caso de 13,8, essa zona livre aqui será uma distância de 1,38 metro. Então, daqui para cá, eu tenho que ter, no mínimo, 1,38 metro, para que eu possa considerar essa zona livre, tá? Então, a norma traz isso de forma bem delimitada, bem traçada. Aqui, tem uma outra situação, onde se colocou, tem uma barreira aqui, ó, de novo, tem um cabo energizado, eu tenho uma barreira aqui, tá? Essa barreira aqui, tá? Ela tem que ser de uma, tá colocada aqui, o SI, né? Uma superfície isolante, construída com material resistente e dotada de todos os dispositivos de segurança. Então, com essa barreira aqui, eu já, mesmo estando fora, né, desse raio aqui, né, essa zona aqui já passa a ser uma zona livre, mas essa barreira precisa ser isolante, tá? Então, observem que essas delimitações, né, essas distâncias, vão variar de acordo com o nível de tensão. Então, observem que se eu estiver trabalhando com uma tensão maior do que 480 kV e menor do que 700 kV, a zona de risco é 105,20 metros. Então, imagina, você está a 5,20 metros de um cabo que tem uma tensão entre 480 e 700 kV, você está numa zona de risco a 5 metros de distância. E para você estar numa zona livre, né, zona sem perigo, vocês precisam estar a pelo menos 7,20 metros de distância, tá? Confere, Ferreira. Professor, esse ponto de aterramento também leva em consideração o solo? Ponto de aterramento, não. Não tem ponto de aterramento, não. Tem um ponto energizado. O PE aqui, ó. Ponto de instalação energizado. Ô, professor, boa noite. Eu pensei que esse ponto PE aí era um haste de aterramento, perdão. Estava vendo uma vez... Sérgio, um momentinho, Sérgio. Deixa Josimar finalizar e depois você entra, tá certo? Sem problema. Josimar, depois o Sérgio.
Não, tranquilo, tranquilo. Eu pensei que esse PE aí era uma haste de aterramento, entendeu? Porque PE geralmente Não, enquadra não. um ponto de aterramento, perdão. Isso. Mas a norma, ele trata esse PE aqui como ponto de instalação energizado, tá? Então, aqui é o cabo energizado. Então, imagine que aqui fosse um cabo de 13.800 volts. Então, 13.800 volts, essa distância aqui, essa zona de risco aqui, ó, aqui 13.800 volts é dentro dessa faixa aqui. Então, essa zona de risco é 38 centímetros. Então, você está a 38 centímetros desse cabo de alta tensão, você está na zona de risco. Se você estiver a 1,38 m, ou melhor, acima de 1,38 m, você está na zona livre, tá? Tranquilo, Josimar? Tranquilo, professor, tranquilo. Obrigado. Ok. Sérgio, manda ver aí. Ô, professor, eu estava vendo uma vez um vídeo no YouTube e o rapaz estava apresentando aquela hidrelétrica de Itaipu por dentro. E o técnico estava falando, mostrando a parte aqui, dizendo aqui são onde saem os cabos da geração e tal. Aí ele estava como se fosse dentro de um tubo, e ele disse, dentro desse tubo tem um gás, e esse gás é isolante. Tanto é que se não tivesse gás aqui, a gente não podia estar aqui, a gente estaria morto de gás, assim, a gente estaria morto, por conta do choque que tem aqui, né? Essa zona aí mesmo. Então ele mencionou sobre esse gás. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Já, sim, com certeza. Veja, quando você tem limitação de espaço, tá? Quando você tem limitação de espaço, o que é que acontece? Se fazem subestações isoladas a hexafluoreto de enxofre, que é o gás que tem como apelido o nome mais fácil de lembrar, que é o SF6, é hexafluoreto de enxofre. Então, nesse caso, a subestação, tá? Ela vai ser mais compacta e, em vez de os sistemas serem isolados pelo ar atmosférico comum, esse local é feito vácuo, né? E é injetado dentro dele e pressurizado gás SF6. Se você procurar na internet, você vai achar, você tem disjuntor a SF6 e tem subestações inteiras isoladas a SF6. SF6, como eu falei, é o nome do hexafluoreto de enxofre. Ok, Sérgio? Beleza, professor. Obrigado. Professor, Tranquilo. boa noite. Manda abraço, André. Ô, professor, um exemplo, se eu estou trabalhando abaixo de uma linha viva, por exemplo, com um caminhão-book, trabalhando, quantos metros eu posso até me aproximar dos cabos? Beleza. Essa tabela vai responder para você, tá? Veja aqui, ó. Uma linha energizada. Aí, de qual nível de tensão? 13.800 volts? Mais ou menos. Se for 13.800 volts, você vai estar numa zona livre se você estiver a mais de 1,38 m de distância do cabo. Você vai estar na zona livre. Se você estiver dentro dessa região aqui, você vai estar na zona controlada, o que significa dizer que você precisa estar nessa zona controlada, significa dizer que você precisa estar com os EPIs adequados. Ok, André? Ok, professor. Entendi. Obrigado. Maravilha. E esse é um detalhe, André, que você falou aí que é bem importante, tá? Porque muita gente não tem conhecimento dessas distâncias. Essas distâncias são mínimas, né? Dessas distâncias mínimas, tá? E aí o que acontece? Acidentes, né? As pessoas entram dentro dessa região de risco, tá? Essa região de risco aqui é porque pode sim ocorrer um arco elétrico, né, entre um corpo que esteja tocando no chão e entre dentro dessa região de risco aqui, 38 centímetros. Então, vai ser eletrocutado. Então, a gente já viu vários
reportagem falando de acidentes, onde pedreiro, instalador de antena, foi colocar a antena e a antena escorregou um pouquinho e se aproximou de um cabo de alta tensão. E aí, nesse caso, a pessoa sofreu um choque ou foi realmente eletrocutado, ok? Então, essas distâncias são importantes e é bom saber que não é bom se aproximar muito desses cabos de alta tensão. Beleza? Professor, Diga, Josimar. Pode falar. é possível captar energia nesse campo magnético de rede de alta tensão? Olha, tem uns doidos aí que falam isso, sabe? Existe muita energia ali, tá? Mas você captar e utilizá-la para fins práticos, eu desconheço o uso, tá? E outra coisa, lembre-se sempre, trabalhar com alta tensão exige equipamentos específicos para isso. Quem trabalha na linha viva tem equipamentos específicos para trabalhar com alta tensão. Então, eu diria para você que não, para a utilização prática não. Porém, eu já vi, tem um amigo meu que ele é meio professor Pardal, ele fez uma espécie de antena, tá? E ele anda pela rua caçando campos eletromagnéticos. E é quando ele acha, a antena capta o sinal, manda para o receptor amplia o sinal e diz ali que o campo, e diz a intensidade do campo ali, tá? Mas normalmente não é utilizado para fins práticos. Respondi sua pergunta, Josimar. Ok, professor, ok. Tranquilo. Veja, segurança de instalações elétricas para a realização de energização, ou seja, eu desliguei e eu quero religar. Como é que eu faço? Primeira coisa que eu vou fazer, retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos que foram utilizados para realizar aquele serviço. Retirada dos trabalhadores da zona controlada. Então, a ideia é retirar todo mundo da zona controlada ali para garantir a segurança de todo mundo. Depois, remoção do aterramento temporário. Então, vamos remover o aterramento temporário. Depois, remoção da sinalização do impedimento, ou seja, a retirada do cadeado, a retirada da etiqueta, informando. E, por fim, o destravamento dos dispositivos de seccionamento. Ok? Esse é o procedimento, isso eu não coloquei imagens, tá? Para isso aí, mas esse é o procedimento para você reenergizar a instalação. Então, você tem que fazer uma verificação total para depois que ligar, não ter uma chave de fenda lá ligando os dois polos de alta tensão de um transformador. Beleza? Vejam só, esse outro ponto aqui, ele é bem interessante, pessoal. Por quê? Vejam o que a NR10 fala aqui. Quando eu tenho tensões iguais ou superiores a 50 volts, lembrando, 50 volts é considerado tensão de segurança, tá? Isso entra sempre em discussão, mas é considerado tensão de segurança. Em corrente alternada ou superior a 120 volts em corrente contínua, somente pode ser realizado por trabalhadores que atendam o item 10.8 da NR10, anexo 2, tá? Qualquer pessoa não advertida poderá operar circuitos de baixa tensão em perfeito estado de conservação. Pode falar? Esse 50 volts é referente a 220? Pode falar, Kino. Fase neutro ou fase fase? Que é 220 também. Tipo assim, fase. Não, veja. 50 volts, qualquer tensão acima de 50 volts. Mesmo sendo fase neutro? Isso. Qualquer nível de tensão, ou seja, qualquer sistema, exatamente, que ele seja superior a 50 volts, tá? Lembrando que os nossos sistemas elétricos trabalham com 120, 220, 380 volts, ok? Então, em princípio, raramente você vai ter um sistema cuja tensão seja 50 volts ou menor.
exceto nos casos específicos, tá? Então, vamos voltar aqui. Qualquer pessoa não advertida poderá operar circuitos de baixa tensão que estejam em perfeito estado de conservação, ligar e desligar. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que nenhuma pessoa não precisa ser preparado, não precisa ser treinado, não precisa ser qualificado para operar um circuito de baixa tensão, desde que ele esteja em perfeito estado de conservação e seguindo as normas, tá? Os trabalhadores que ingressarem na zona controlada devem respeitar as distâncias de segurança mediante procedimentos específicos constantes no anexo 1, método ao potencial, método à distância e método ao contato. Elaborar análise de risco e procedimento de trabalho sempre que inovações tecnológicas e ou equipamentos surgirem na empresa. Tá? Então, vamos lá. Os trabalhadores que interagem no CEP, no Sistema Elétrico de Potência, ATBT, devem possuir treinamento conforme a NR 10.8, que é justamente o curso de CEP, tá? Anexo 1 e 2. Proibição do trabalho no CEP de forma individual, ou seja, trabalhar no Sistema Elétrico de Potência não pode ser realizado por uma pessoa de forma isolada, no mínimo 2 pessoas, tá? É o que ele diz aqui, tá? Então, é proibido o trabalho no CEP de forma individual. Eu preciso trabalhar, no mínimo, aí em duplas, tá? Os trabalhadores do CEP devem receber uma OS, uma ordem de serviço para o trabalho a ser executado. Então, eu preciso receber uma ordem de serviço para aquele trabalho que vai ser executado. É necessário analisar o risco antes de executar a tarefa, ou seja, fazer uma APR, uma análise preliminar de risco. Proceder com os trabalhos de acordo com o POP, que é o Procedimento Operacional Padrão, assinado por profissional autorizado. Quem me ajuda aí a lembrar o que é um profissional autorizado? É aquele que a empresa determinou para ele fazer procedimento. Perfeito. O profissional autorizado é aquele que é qualificado, habilitado e autorizado pela empresa, tá? Ou seja, que ele tem a responsabilidade formalizada pela empresa. Sinalizar conjuntos e dispositivos de religamento automático da corrente elétrica, sistema ou equipamento, tá? Vejam só, isso aqui de sinalizar, ele é interessante, pessoal, porque eu já vi pessoas levarem choque elétrico em iluminação de pátio. Por quê? A iluminação do pátio, normalmente, é controlada por fotocélula. Hoje, se utiliza uma fotocélula por poste na maioria das aplicações. Mas ainda existem, tá, situações onde você tem uma única fotocélula ligando vários postes. E aí o que acontece? Ele diz aqui, ó, sinalizar conjuntos e dispositivos de religamento automático de corrente elétrica, sistema ou equipamento, tá? Ou seja, às vezes o cara só subia no poste, confiando que o relé fotoelétrico não iria atuar, e ele, ao começar a trabalhar, passava uma nuvem mais escura, o relé entendia que ficou de noite e energizava, e a pessoa levava um choque elétrico, tá? Então, eu preciso sinalizar, caso exista algum dispositivo de religamento automático de corrente elétrica, sistema ou equipamento, tá? Professor, eu creio que... Diga, jovem. Pode falar. Mas essa rede, pelo menos aqui em Araripina, essa rede automática de iluminação pública, ela é a penúltima fase da porteação dessas que é desencapado.
Olha, aqui em Recife é bastante variado, tá? Mas o que acontece? Durante muito tempo, aqui em Recife, existia um cabo, tá? Que era chamado de cabo de controle, que era justamente ligado no relé fotoelétrico. Né? Quando o relé fotoelétrico atuava, ele ligava a iluminação inteira da rua. Hoje em dia, se você observar os postes da rua, a maioria, cada poste possui a própria fotocélula. Isso é interessante porque, caso uma fotocélula fique ruim, apenas a lâmpada de um poste ficará apagada. Os outros permanecem acendendo e apagando normalmente. Tá? Então, aqui, quando a gente tinha um único relé fotoelétrico ligando toda a iluminação da rua, quando dava defeito naquela fotocélula, ou as lâmpadas ficavam, ou a rua ficava toda apagada, ou ficava acesa 24 horas. Ok? Ok. E é uma faca de 2 gumes, né? É uma faca de 2 legumes. Boa noite. Boa noite. A questão, professor, que estava falando sobre o relé, né? Que ele tem as coisas. O Josemar falou que era a penúltima, não era isso? Se eu não me engano. Isso. Só que aqui em Petrolina mesmo, ela fica em segundo. O neutro em cima e ela embaixo. O resto é fase. Em cabo recapsulado, ela é a segunda. Ela já é a última, porque tem um recapsulado, é um monte de cabo embolado, que é fase, neutro, tudo embolado. Só que ele é isolado. E o outro é IP, que é que é iluminação pública. Que é o chamado que... Maravilha. Que é o recapsulado, ele fica de baixo, é o mais fino. Certo. Maravilha. Bom saber. Deixa eu colocar essa apresentação aqui. Roubando o espaço do professor, então, pelo jeito, a própria CELP não tem um padrão, né? Um simples estado de Pernambuco não tem um padrão, como coloca, num canto e no outro. Não tem uma padronização, e até tem, só que existe uma diferença entre o sistema novo e o sistema que já sofreu diversas manutenções. Então, o que acontece é que, às vezes, quando o sistema está novo, ele está todo padronizado. À medida que vai sofrendo manutenção, e outra coisa, a própria população, no caso dos condutores de luz, acaba mexendo inadvertidamente nos condutores. Então, isso é algo que é bastante perigoso, tá? No sistema de iluminação pública, tá? Eu já vi gente que mexia bastante, subia no poste, se achava um Superman, e mexia no poste sem autorização da CELP. Beleza? Beleza, meu jovem, vamos em frente. Vamos em frente. Eu trouxe aqui um complemento da apresentação, mais ilustradinha, que é para dar um pouco de ânimo nessa aula aqui de norma de NR10. Aqui está falando de trabalhando perto de circuitos vivos, né? Circuitos energizados. Então, primeiro, quem é que vai fazer esse trabalho? São pessoas qualificadas. Aquele que comprovar conclusão do curso específico na área elétrica, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino, treinado no reconhecimento de riscos e práticas seguras de trabalho, conhecimento do ambiente ao redor da área de trabalho. Qual é o cuidado que deve existir com os circuitos vivos? Limpe a área de trabalho de objetos afiados ou pontiagudos, limite o acesso à área, né? Colocar os cones, colocar as sinalizações, escolha as ferramentas e equipamentos de teste corretos, conheça os níveis de exposição e a frequência, e tenha um observador por perto, que é justamente aquele fato de que você não pode trabalhar só. Equipamento de teste. Primeiro, siga as normas de segurança. Depois, escolha o equipamento de teste correto. Nunca exceda as limitações do equipamento. Inspecione os equipamentos de teste. Então, por exemplo, o detector de tensão,
ele funciona a bateria. E aí o que acontece? Antes de eu subir, né, de eu colocar o detector de tensão lá, ele já tem umas chavezinhas que permitem testar se ele está funcionando ou não. Tá? Então, eu preciso testar e verificar se ele está adequado. Eu preciso verificar também se o equipamento que eu vou utilizar está de acordo com, está dentro das limitações dele. Isso aqui eu já falei para vocês. Deixa eu colocar aqui a outra. A questão, professor, aí é 3. É 3 detectores de tensão. Tem um de baixa tensão, tem um de alta e tem um de 69. Eles têm Beleza. Só que é pilha. Aí tem o teste, e a verificação de tensão mesmo. Maravilha. Ô, professor, uma botina, mesmo em bom estado de conservação, qual é o limite de uso dele, a data de validade de uma botina, mais ou menos? Veja, se recomenda, no mínimo, 2 anos, se ela estiver intacta. Ok. Vou colocar... Vocês estão vendo o vídeo? Eu tô. Eu tô sim, O áudio você não estava escutando, não foi? Não, áudio não. Pronto, eu vou tirar o meu áudio e vou colocar o áudio do vídeo, tá? Qualquer coisa pode fazer o comentário que eu paro e a gente comenta. Prática. Começa agora. O seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% Seguro. Um programa 100% para você. Hoje nós vamos conhecer a norma regulamentadora número 10 do Ministério do Trabalho e Emprego. Ela fala sobre segurança em instalações de serviços em eletricidade. Anota aí as orientações e medidas de socorro e os trabalhos de manutenção. Ambientes com eletricidade têm dados para lá de chocantes. E os acidentes acontecem muitas vezes por falta de atenção. Se liga, o perigo é de morte por choque elétrico ou de acidentes com marcas para toda a vida. Na hora do trabalho com eletricidade, seu anjo da guarda tem nome. A NR10 existe para proteger você. Ela define os critérios para os trabalhos seguros e tem informações sobre esquemas unifilares, prontuário, procedimentos, inspeções, treinamento e especificação de SPCs e EPIs. Todas as unidades devem manter atualizadas os esquemas unifilares de suas instalações elétricas. Lá estão as suas especificações, sistema de aterramento e equipamentos de dispositivos de proteção. Fique esperto. As unidades com carga instalada superior a 75 kW devem fazer parte do prontuário de instalações elétricas e ainda mantê-lo. Nele ficam definidos procedimentos e instruções de segurança e saúde. Também é preciso especificar os equipamentos, tanto ferramentais quanto de proteção coletiva e individual. E ainda reunir a qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos trabalhadores e os seus treinamentos. Mas, não pode faltar a permissão para trabalho. Para terminar a lista, não deixe de fora os resultados dos testes de isolação elétrica em equipamentos de proteção individual e coletiva, e as certificações dos equipamentos e materiais elétricos. Mexer com eletricidade não é brincadeira. Para pegar no batente, só trabalhador qualificado. Vai precisar de curso específico sobre a NR10, com o reconhecimento do Sistema Oficial de Ensino. Já o profissional legalmente habilitado precisa ter registro no Conselho de Classe. Aqui,
O trabalhador capacitado é quem bota a mão na massa, ou seja, ele foi treinado e orientado pelo profissional habilitado. Ninguém é de ferro, então SPCs na cabeça e EPIs no resto do corpo. Para começar, a desenergização elétrica deve ser feita, assim como a isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação e bloqueio do religamento automático. Mas se não for possível, a tensão de segurança entra em cena. E atenção com o figurino. Lembre-se do capacete, macacão, calça, blusão, camisa, capuz, jaqueta, capa e luva. O equipamento elétrico com que você trabalha deve estar adequadamente conectado à fonte de força e com o cabo terra devidamente aterrado. Atenção, aqui cansaço é sinônimo de acidente. Para testar partes vivas de circuito energizado, nada de colocar os dedos. Tem outras formas mais seguras. E nem usar fios e tomadas em mau estado ou muitos adaptadores. E vai precisar de sinalização de segurança para avisar sobre riscos elétricos. Mas nem pense em trabalhar com roupa ou corpo molhados. Se alguém levar choque, segue uma lista de dicas. Antes de tudo, desligar a alimentação do circuito elétrico. E ao invés de afastar a origem da eletricidade com as mãos, use objetos não condutores, como cordas, materiais de madeira seca, borracha ou plástico e roupas secas. Essa dica aqui é importante. Na maioria dos acidentes, a vítima pode até parecer que morreu, mas muitas vezes só está desacordada. Nessas horas, o socorro deve vir imediatamente, seguindo o plano de resposta à emergência. Os profissionais envolvidos com equipamentos e circuitos elétricos devem estar preparados a prestar primeiros socorros a acidentados. Todos eles precisam conhecer as técnicas de ressuscitação cardiopulmonar. Em circuitos não energizados, disjuntores devem ser abertos e retirados por quem executa o serviço e quem emite a PD. E lembre-se de colar adesivos de advertência com o motivo do seccionamento do circuito. E também fazer teste para verificar a existência de carga eletrostática. Já em circuitos energizados, nada de trabalho com tensão superior a 500 volts, a não ser testes de carga com instrumentos especiais. E sem vacilar para mexer com tensões inferiores a 500 volts. Utilize só ferramentas com isolamento apropriado em locais secos. É obrigatório o uso de tapetes de borracha, calçado de segurança com sola de borracha para serviços em eletricidade, roupa de proteção contra arco elétrico de manga comprida, luvas de isolação para tensão e de cobertura em vaqueta. O trabalhador deve ser orientado sobre o perigo de contato com equipamentos energizados próximo ao local do serviço. E aí, vamos repassar os pontos da aula rapidinho? A NR10 existe para proteger você e define os critérios para os trabalhos com esquemas unifilares, prontuário, procedimentos, inspeções, treinamento e especificação de EPIs e SPCs. Nada de viver perigosamente. Equipamentos elétricos sempre bem conectados e com cabo terra. Muita concentração e pouco cansaço para operação e conserto dos equipamentos. Atenção! Profissionais que trabalham com eletricidade devem estar preparados para prestar primeiros socorros a acidentados. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% para você. E aí, o que acharam do vídeo? Muito bom, professor. Ele é curtinho, né? Bom. Ele é um Mas vídeo muito bom, mas infelizmente foge da realidade de muitos. Sem dúvida. Mas aí é onde está o detalhe, né? Vocês, profissionais da eletrotécnica, vão entrar no mercado de trabalho e precisam estar ligados nesses pontos. Né? Nós temos que trabalhar para que se consiga atender a essa especificação. Professor. Pode falar. Pode falar. Ivanildo. Pode falar, Ivanildo. Tem outro rapaz aí, fala, depois eu falo. Pronto, beleza. Obrigado, Vou Bandido. fechar, vou falar. Obrigado, Bandido. Obrigado.
Eu gostei aí dessa parte que ele falou aí do tapete isolado, entendeu? Gostei. E seria interessante, não sei o porquê, que as subestações, o piso, não é de tapete de uma certa espessura isolado. Mas deveria ser. O senhor já teve a oportunidade de entrar em uma unidade da Petrobras, que deve ser altamente rigoroso ali, viu? Por dois motivos, energia Não. e inflamável. Ô, Josemar, eu ia falar justamente sobre isso. Esse vídeo aí, 100% seguro, eu já assisti ele, acho que eu vou botar por baixo aí umas 40 vezes, só no sistema Petrobras. Aí quando você entra na área, Diga aí, Vanildo. aí a expectativa tá lá em cima. A expectativa tá lá em cima, mas a realidade, viu? Não é não, viu? Não tem isso aí tudo não, é só mídia. Olha, eu trabalho na subestação, eu tô com 5 anos direto que eu tô dentro da refinaria já. E, meu filho, você entra lá, você vê que é muita bagaceira. Olha, é até preocupante isso, né? Porque, assim, confesso que não conheço, né? Eu tenho até amigos que trabalham na Petrobras, mas como a burocracia é maior do que tudo para entrar lá, eu nunca visitei uma subestação da Petrobras. Eu tive a oportunidade de visitar a subestação, de trabalhar, na verdade, trabalhar e visitar a subestação da Gerdau Aço Norte aqui, e os padrões de segurança, pelo menos a época que eu visitei, eram bastante rígidos, tá? Inclusive com o uso dos EPIs, tapete no solo e tudo mais. Uma outra empresa que eu visitei e comprovei o uso, né, a questão de um respeito à segurança muito grande, foi a Petroflex, aqui, na verdade não é mais esse nome, eu só lembro do nome antigo, Petroflex, mas tem outro nome agora. E a outra empresa foi a AkzoNobel, que é a indústria coral aqui, já tive a oportunidade de visitá-la, e os procedimentos de segurança são extremamente rígidos dentro da AkzoNobel. Então, assim, eu almejava, eu esperava que a Petrobras também fosse no mesmo patamar, mas o Vanildo está trazendo aí uma realidade diferente. Pois é, rapaz, me deixou triste. É complicado. Com certeza, eu imagino. Olha, lá tem muita burocracia. Burocracia é demais, mas só em cima. Você assinou o papel lá, pronto. Aí você que está colocando na reta, se você não fizer a sua parte, já era. Ele tira o dele da reta. Ele dá procedimento, ele dá PR, ele dá VT, agora inventaram uma tal de LT, aí é muita coisa. E tudo você sai só assinando. Só que ele não dá as condições, ele fica só amparado, né, legalmente. Como a gente vê lá no treinamento direto. Eles cobram muito, você sempre procurar fazer o certo, mas às vezes não dá totalmente a condição. Ok, perfeito. Vamos ver mais um vídeo aqui. Professor, boa noite. Ronaldo. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ronaldo. No meu caso, que eu uso óculos de grau, professor, a gente para usar um EPI assim, aí a gente manda fazer um óculos de grau que já venha com nesse estilo de proteção, a gente usa um por cima do outro. Ronaldo, existe um óculos de proteção que é de sobrepor, tá? O óculos de sobrepor, que você pode utilizar sobre o óculos de grau. Porém, como eu uso óculos de grau também, eu acho desconfortável. Porém, como às vezes que eu preciso entrar na linha de produção são poucas, eu opto por usar esse, tá? Agora, se você trabalha em uma empresa, tá? Se você trabalha em uma empresa, a empresa tem responsabilidade de lhe fornecer os EPIs. No caso, você pode requisitar a empresa, ou deveria requisitar a empresa, que lhe fornecesse um óculos de acordo com a receita do oftalmologista, para você utilizar ele durante o seu trabalho.
Lá vai eu de novo. Entendi, professor. Obrigado. Só um minuto, Vinícius. Obrigado, professor. Às vezes é complicado mesmo a gente para fazer qualquer serviço, botar um óculos assim, que o de grau fica incomodando. Com certeza. Diga, Ivanildo. 2013, na Petrobras, ela fornecia o óculos de segurança para você não ficar usando o óculos sobretudo. Aí tá com um mês que eu gastei 420 para fazer o meu, porque a empresa não tá mais fornecendo. Ela não tá rígida mais nem nisso. Ela obrigava as empresas a dar. Hoje em dia, meu filho, posso não para ver. Mas a questão. Já respondeu tudo, né, Ivanildo? Mas a questão, Ivanildo, é porque aí, na verdade, houve uma série de flexibilizações da norma, mas eu não me recordo de ter havido essa flexibilização. O fornecimento dos EPIs é obrigação, né, e é dever da empresa. E o profissional, ele tem a obrigação e o dever de utilizar corretamente esses EPIs. Diego, você quer falar? Eu só queria uma observação assim. Nesse caso da Petrobras aí, achei estranho. Será se realmente assim é direto da Petrobras ou é as empresas terceirizadas? Apesar que também a Petrobras é fiscalizada. Né? Porque eu digo isso assim, eu comecei a trabalhar em 2009 registrado. Eu comecei pela indústria, trabalhei 5 anos na indústria e saí da indústria e fui para telecomunicações. Pelo menos a área de segurança do trabalho da indústria é rigorosa, viu? A 3M do Brasil, a Ourofino. Sim, com certeza. A segurança é totalmente rigorosa, misericórdia. Se brincar, mas a gente embora por qualquer besteira. Sim, verdade. Mas, infelizmente, Diego, eu digo, sabe, eu converso muito com as pessoas e eu digo o seguinte, nós passamos um período em que houve um crescimento muito grande na questão dos direitos trabalhistas e no cumprimento dos direitos trabalhistas. E nesse exato momento, nós estamos vivendo um momento exatamente inverso, ou seja, direitos, como, por exemplo, o direito de recusa, que estava na NR10, ele foi removido em 2019 por orientação dos órgãos de governo federal. Tá? Então, não existe mais o direito de recusa lá na NR10. Tá? O direito de recusa ele foi retirado. Tá? Então, está lá, você baixar agora a nova versão da NR10, 2019, está lá que o direito de recusa ele foi vetado. Tá? E aí, o que acontece? Está havendo uma redução, tá? Uma redução nas exigências de segurança, numa série de fatores. Isso acaba prejudicando, né, o desenvolvimento do trabalho. Por quê? O cara já não ganha bem, e ainda precisa investir nos próprios EPIs para trabalhar dentro da empresa, né, porque, assim, a legislação trabalhista, ela sempre foi clara nisso, né, com relação aos itens da CIPA, de que os EPIs são obrigação do empregador em fornecer para você. E os EPIs vão ser adaptados para caber, por exemplo, no seu pé, na sua cabeça, né? Então, é bastante estranho você escutar uma pessoa dizendo que comprou o próprio EPI. Eu comprei o meu próprio EPI porque eu sou autônomo. Então, eu vou comprar meu próprio EPI. Não vou exigir, já que eu não trabalho vinculado a nenhuma empresa, a uma indústria, então eu tenho os meus próprios EPI. Tenho bota, tenho capacete, tenho óculos. Não tenho luva porque normalmente eu não estou interagindo com o sistema elétrico. Mesmo assim, eu já estou comprando alguma luva aí, porque vai e volta é preciso. Mas, assim, é obrigação da empresa fornecer o API. Porém, como eu falei para vocês, dessa redução, né, de direitos consagrados do trabalhador, ela é tão clara, principalmente no tocante de que não existe mais o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho não existe mais. O Ministério do Trabalho virou uma secretaria do Ministério da Economia. Então, isso, para mim, já diz tudo de qual é a percepção do governo federal
em relação ao trabalhador, né? Porque você retirar, né, deixar de existir o Ministério do Trabalho, para mim é uma coisa sem sentido, né? Eu acho que eu tiraria qualquer outro ministério, mas não tiraria o Ministério do Trabalho. Mas, Diego, você está perguntando sobre a mudança na NR10, não é isso? Eu vou mostrar para você agora, tá? O ano foi 2019, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu coloco para você agora. Aí, professor, acho que é baseado nisso mesmo, porque em 2013 a fiscalização era maior, os direitos que os funcionários tinham lá, treinamento. Para você entrar na Petrobras em 2013, você passava 15 dias até um mês fazendo treinamento. Você só entrava lá quando tivesse com todos os seus treinamentos em dias. Hoje em dia você faz exame no dia, no outro dia você já está lá dentro. Ela está muito flexível. Antigamente, para entrar lá, os carros tinham que estar em perfeitas condições. Lá entra a carro agora, até Kombi está entrando aqui na Abril Lima, as Kombi velhas. Pois então é. Assim, tipo assim, está tendo um relaxamento, vou usar essa palavra assim. Aí as empresas estão se valendo disso para poder tirar muita responsabilidade dela. Já que a Petrobras não cobra, ela se aproveita. Exatamente. Pessoal, vejam só. Eu estou trazendo aqui, veja, essa norma eu baixei, antes de começar a nossa aula, eu baixei a nova versão da NR10. Como ela está sofrendo muitas modificações, eu sempre estou verificando se houve alguma coisa. Então, veja só, o item 10.14, veja que ele está taxado aqui, tá vendo? Que esse item 10.14.1, ele se referia justamente ao quê? Ao direito de recusa, tá vendo? Os trabalhadores devem interromper suas tarefas, exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para a sua segurança e saúde, ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato ao seu superior hierárquico que diligenciará as medidas cabíveis. Ele foi revogado pela portaria SEPRT, número 915, 30 de julho de 2019. Então, deixa eu colocar isso aqui, Ctrl C. Vamos ver aqui. Portaria 915, de 30 de julho de 2019, tá? É só para a gente poder alinhar e vocês verem que a portaria está aqui, tá? E diz aqui, deixa eu ver. Aqui é a norma regulamentadora 1. Professor, eu acho que a maior dificuldade nesse sentido é a gente não ter quem denunciar, né? Com certeza. A gente não ter quem denunciar, porque eu trabalho no condomínio, na portaria de um condomínio. Às vezes chegam uns eletricistas lá, como chegou uma vez, de sandália havaiana para fazer uma manutenção lá. Aí eu passei para o gerente disse, não, você não vai, mesmo dentro do apartamento, você não vai acessar dessa maneira, não. Aqui próximo à minha casa tem um depósito de material de construção e uma carreta, baú. Excedeu a altura de carga e rompeu os fios também aqui. O pessoal fica próximo, o pessoal da CEP falando, pessoal, se afasta. Teve até uma mulher que levou uma descarga fraca, mas levou. Sim. Um vizinho daqui da gente também instalando uma antena. Ele instalou uma antena que está a menos de 30 centímetros da rede elétrica. É uma antena da Sky e uma antena disso aí, Isso não pode não, pô. Mas Ronaldo, tu é eletricista, pô. Tu não é de órgão regulamentado, não. Eu disse, tá bom, velho. Eu só tô me dando toque. Do mesmo jeito que... Né? A gente tem que explicar, eu disse, sei lá, do mesmo jeito que tá ali, o cabo da tua antena vai ficar energizado, pô. Pode passar uma corrente, tu tem criança. Com certeza. Mas às vezes o pessoal não escuta, não. Se a gente tivesse um órgão onde denunciar, eu acho que seria bem mais prático para resolver essa situação.
Não, a gente não tem onde denunciar, e se você denuncia hoje, que está acontecendo, né, o problema, e você e vai chegar a fiscalização daqui a 2 meses. Agora, quando é que vai ocorrer a fiscalização? Quando ocorre Esse o tempo problema. todinho, professor? Provavelmente. Né? Pois é, meu Deus, é muito tempo mesmo, para ver uma aí já tem resposta. morrido. Aí já tem havido muitas mortes. Né? Com certeza. Tá? Número 01. Você está falando da 01, não está falando da NR10. Ó, dispositivos de normas regulamentadoras revogados. NR10, item 10.3.1, tá? Veja que isso aqui é tudo de 30 de julho de 2019, tá? Então tem aqui, ó, dispositivo de normas reguladoras revogados, ou seja, foi descartado. Então, o item 10.3.1, o item 10.14.1, que é esse que eu mostrei para vocês. 10.14.1, foi revogado, está arriscado aqui. Deixa eu voltar aqui. Aí, da mesma NR10, o item 10.13.1 foi revogado. Vamos ver o que é 10.13.1. 10.13.1. As responsabilidades quanto ao cumprimento dessa NR são solidárias aos contratantes e contratados envolvidos. Revogado. Tá? Veja como o cenário muda, né? Antigamente, antes dessa revogação de 2019, veja, a responsabilidade quanto ao cumprimento desta NR são solidárias aos contratantes e contratados envolvidos. Foi revogado. Ou seja, de quem é a responsabilidade agora? É do contratante ou do contratado? Não sei. Alguém entendeu que isso não devia ficar e não se colocou algo no lugar, né? Tirou isso aqui. O outro ponto aqui, o item 10.14.5 também foi revogado. Vamos ver o que é o 10.14.5. 10.14.1, 14.5. Veja, a documentação prevista nesse NR deve estar permanentemente à disposição das autoridades competentes. Veja, foi revogado. Ou seja, se chega uma fiscalização e diz, olha, eu quero ver a documentação. O cara diz, rapaz, tem não. Mas você tem que ter. O cara diz, não, tem mais não. Eu não tenho mais obrigação de ter essa documentação à disposição de vocês, não. Então, vejam que é um cenário que mudou, e mudou, infelizmente, para pior. Né? Mudou, infelizmente, para pior. Com um discurso de diminuir o custo para a empresa. Só que, quando se faz o balanço entre o custo de um acidente e o custo do não acidente, da prevenção, se vê que é bem menor, né? Porque você pega um profissional, né, uma pessoa que está em saúde, totalmente apto para trabalhar, e, de repente, esse profissional levou um choque elétrico, perdeu um membro, perdeu a saúde, genericamente falando, ou morreu, e o que acontece? Aí você tem todo o tratamento, né, médico desse profissional, você tem todo o período de afastamento que tem que ser mantido, tá? E nesse meio tempo, a empresa precisa ter outras pessoas que vão estar fazendo o trabalho dele, porque ele sofreu um acidente. Então, um acidente não é lucro para ninguém, muito menos para o acidentado. Mas quem revogou esses itens da norma não enxergava desse jeito. Então, você ter, por exemplo, o direito de recusa ter sido removido é um absurdo, mas é a realidade. Então, a gente se depara com cenários desse tipo. Tá? É feito recentemente, eu acho que está havendo, ou mudou, depois se alguém souber, pode complementar, a obrigatoriedade da cadeira para o bebê. Se eu não me engano, estava para ser retirado isso do Código de Trânsito. Então, veja, se qual... Mudou, professor. Oi?
Não é mais obrigatório não, principalmente para a gente que é aplicativo, a gente não é mais... eu que trabalho de bico de aplicativo, a gente não precisa mais ter a cadeirinha, não. Pronto. Então, veja só, se antes as pessoas faziam de tudo para esconder as crianças dentro do carro, para que a polícia não visse que não tinha cadeirinha, agora não é mais obrigatória a cadeirinha. Então, né? Aí eu lhe pergunto, né? É lógico que existem, por exemplo, no transporte público, nunca teve cadeirinha, né? Então, no ônibus, no coletivo, no metrô, nunca teve cadeirinha, isso é fato, né? Mas quantos acidentes nós vemos, né? Eu vejo por aqui, de que crianças que estavam soltas dentro do carro foram arremessadas pela janela e foi a única que veio falecer porque foi arremessada, né? Quando, se ela tivesse na cadeirinha amarrada no cinto, estava tudo direitinho. Então, foi revogado, né? E, na minha opinião, sem uma justificativa adequada, né? Então, esse é o cenário de hoje, né? E vamos torcer que esse cenário não mude, mas ou melhor, que esse cenário mude, né? Que esse cenário mude para melhor, né? Que as leis sejam cumpridas e que a segurança do trabalhador seja priorizada. Mas esse é o cenário que a gente tem hoje, né? Que o Ivanildo aí trouxe aí, contribuindo de forma muito coerente. Mas, assim, o direcionamento que a área de segurança está tomando, daqui a pouco o cara vai dizer assim, olha, eletricista, dê uma sandália havaiana para ele e uma chave teste neon e ele resolve tudo. E já está seguro que a NR10 cobre isso. Porque só falta mudar isso para o eletricista. Não é verdade? É um caso sério, senhores. Mas um dia as coisas mudam. Vamos ver mais esse vídeo para a gente encerrar a aula 2, tá? Professor, tem até uma colega minha que é técnica de segurança, que trabalha junto comigo, ela está até, digamos assim, adoecendo, que ela sempre foi acostumada a trabalhar de um jeito, tem dia que ela está meio depressiva lá, que por essa flexibilização tão grande da lei, ela tenta fazer o certo, mas o povo nem quer. Fica até com pena dela, que ela está cuidando da nossa segurança e tem gente que diz, não, mas isso aí não é mais assim, isso não é mais assado, fica tirando, ela está fazendo um bem, a pessoa nem vê como bem. Às vezes, o erro não está nem nas leis. No caso da cadeirinha, se tirou a cadeirinha, mas se você amar seu filho, você vai continuar aprendendo ela lá. Então, está muito no ser humano também se valorizar, né? Verdade, é verdade. Olha, mas o que eu mais vejo aqui em Candeias, sabe? É pai e mãe com o filho sentado no colo, atrás do volante, um menino de 5 anos, 7 anos, sentado no colo, com ele dirigindo lá, como se estivesse dirigindo o carro. Aí eu lhe pergunto, isso é amor? Mas tudo bem, deixa isso quieto. É complicado. Vamos pro filme. Seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então tá, chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% Seguro, um programa 100% para você. Hoje você vai conhecer a proteção contra contatos indiretos, as instalações aéreas e subterrâneas, como fazer a iluminação provisória e as dicas para pilotar máquinas e equipamentos. Trabalhar no canteiro pode ser eletrizante, mas para o dia de trabalho não se tornar um pesadelo, é preciso saber lidar com a energia. Quer saber mais? É só acompanhar bem de perto o programa de hoje. Esse aqui é o dispositivo à corrente diferencial residual, mais conhecido como DR.
Ele age direto na proteção de corrente de fuga e é dividido em transformador toroidal, disparador para converter grandezas elétricas em grandezas mecânicas e mecanismo móvel com os itens de contato. Daí, a energia passa longe e todo mundo fica são e salvo. O aterramento serve para desviar as correntes elétricas direto para o solo. Nos canteiros, esse sistema é chamado de TT, e quem dita as regras do jogo são as normas da ABNT. O condutor deve marcar presença em todos os pavimentos e nos quadros de distribuição também. Alguma peça energizada fora do circuito, se ela estiver ao alcance das pessoas, vai precisar ser aterrada. A corrosão e a oxidação podem estragar o sistema. Para não entrar nessa furada, é só fazer a manutenção periódica. Quando o assunto é energia, a atenção deve ser redobrada. As redes não podem nem pensar em triscar nas pessoas ou nos equipamentos. Algum risco de contato? Eletrodutos e barreiras de proteção com aviso já. Se a instalação for aérea, a fiação fica no mínimo a 5 metros do solo e os condutores são fixados nos postes por elementos isolantes elétricos. Mas lembre-se que eles não podem sofrer impactos. A sinalização de segurança em cima das instalações subterrâneas é obrigatória e a rede fica pelo menos a 1,5 metros do local da escavação. Locais úmidos ou superfícies pontiagudas são carta fora do baralho. Elas podem estragar a proteção e levar tudo por água abaixo. Extensões precisam de dupla isolação e no cabeamento principal, a alimentação de tomadas e interruptores é protegida por calhas ou eletrodutos. Os circuitos de iluminação são conectados aos quadros terminais. Fazer ligação direta das lâmpadas, nem pensar. Grua de um lado, carrinho de outro. No meio de tanto trabalho, os fios precisam ficar a 5 metros de altura. Daí, ninguém encosta neles. O local é muito movimentado, materiais e equipamentos indo e vindo o tempo todo. Então, as lâmpadas vão precisar de luminárias para proteção contra impactos. Aqui, o sinal só abre para quem tem treinamento e tem as regras básicas de eletricidade na ponta da língua. Mas antes de dar a partida, o operador deve planejar o caminho por onde passa. Máquina que se preze conta com botão de parada, acionamento e bloqueio. Se ela for de grande porte, então, a proteção contra contatos com a rede é maior ainda. Equipamento parado não fica plugado na tomada e na hora da manutenção, tudo precisa estar desligado. Hoje, você viu. Para proteger contra contatos indiretos, entra em cena o dispositivo à corrente diferencial residual. Ela age direto na proteção da corrente de fuga. No sistema TT, os condutores passam por todos os pavimentos e quadros de energia. E para nada corroer ou oxidar, tudo deve ir para a manutenção. As instalações elétricas aéreas devem ficar a 5 metros do solo. Agora, as substâncias mantêm uma distância de 1,5 metro da escavação. Os circuitos de iluminação são conectados aos quadros terminais. Ligar as lâmpadas direto neles, nem pensar. Em áreas de muita movimentação de materiais, as lâmpadas são protegidas contra impactos pelas luminárias. Para operar as máquinas, é preciso passar por treinamento. Botão de acesso, parada e bloqueio entram para a lista de segurança. E na hora da manutenção, o equipamento fica desligado. Seguindo o passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% para você. Pessoal, vejam que no vídeo ele traz aqui uma informação que é sempre incompleta, né? Veja que ele diz assim, que o aterramento ele serve para desviar as correntes elétricas para o solo. Vejam que isso é uma inverdade, tá? Que eu falo para vocês. Às vezes, esses vídeos, eles são interessantes, mas eles trazem elementos conceituais muito equivocados, às vezes. Então, o que acontece? O aterramento, ele tem uma função de proteção, tá? De que, no caso de um condutor vivo, né, as chamadas fases, entrar em contato com ele, eles vão causar um curto-circuito e vão desligar a corrente elétrica. Eles não vão só... O que acontece? Não é, a função do terno não é desviar essa corrente para o solo, mas é que tem uma resistência tão baixa
que caso um cabo fase entre em contato com a carcaça energizada, com a carcaça aterrada, ele causa um curto-circuito que venha desligar o disjuntor. Por quê? Desligando o disjuntor, eu acabo de interromper o processo do curto-circuito. Então, caso contrário, se a função do terra fosse desviar a corrente para o solo simplesmente, então bota o fase lá encostado no terra, não vai ter curto-circuito e a corrente vai ficar circulando por solo. Qual o objetivo disso? Nenhum, tá? Então, veja, o aterramento tem função de segurança? Tem. Para quê? Quando um cabo entrar em contato com o aterramento, haverá um curto-circuito, e esse curto-circuito deve ser tal que seja capaz de desligar o disjuntor. Essa é a função do aterramento. Outra coisa, o DR, vocês viram ali que ele fala do DR, e o DR tem função de proteger contra contatos indiretos e contatos diretos. Tá? E quem já entrou num canteiro de obras da construção civil, infelizmente vai verificar que, na maioria, não tem nenhum desses elementos de segurança. Infelizmente. Alguém tem experiência em canteiro de obras? Uma bagunça, professor. Pois é. Infelizmente, é o cenário do canteiro de obras. Em todos os aspectos é bagunça, que até as extensões é usada aquele fio paralelo. Emendas por cima de emenda, maquita de todo jeito. É uma bagunça. Pois é. Diga, Ivanildo. Já nessa questão aí, aqui todos os painéis que a gente usa, o robozinho tem que ter DR, as extensões, é tudo. Nesse escritório aí, ela não tá deixando a desejar, não, viu? A Petrobras, né? Pelo menos, na Petrobras aqui, pelo menos ela exige. Todo robô tem que ter DR. E extensão, só extensão essa aí tem que ser, não é esse plug normal, só stack, com várias dimensões. Você não consegue, de uma área você não consegue usar noutra, porque são diferenciados. Eu não consigo levar uma extensão de uma área para outra, não. Perfeito. Tranquilo. Professor? Aqui melhorou agora, né? Sim. Josimar. Professor, veio uma equipe daí do Recife para aqui para Aripina montar uma tenda dessas campanha do Covid para os médicos dormir. Cara, a extensão desses caras a cada 1 metro. Acho que não tem 1 metro de cabo não para não ter uma emenda não, velho. Pelo amor de Deus, eu ia pro chefe dele e disse, puta que pariu, velho, vou jogar essa extensão toda no mato, porque eu nunca vi tanta emenda nessa extensão. Aí ele disse, rapaz, tá feio, viu? Pensa numa dona. Pois é, meu irmão. Então, senhores, finalizamos a nossa aula de hoje, são 9 horas. Vocês têm alguma pergunta, alguma observação? Querem complementar com mais alguma coisa? O Daílson, sua voz já não está saindo, tá? Professor, boa noite aí, até quarta. Boa noite, até quarta. Amanhã tem tutoria, estou por aqui, viu? Se alguém quiser entrar, ter alguma dúvida, estarei por aqui. Professor, sobre a atividade, aquela atividade que tem a tabela que a gente vai baixar. Fala um pouquinho mais alto, Daílson. Sobre a atividade, professor. Sim. Aquela que a gente estava falando no início da aula que tem que baixar. É uma tabela, né? A gente tem que marcar aquelas opções, tudo é do começo que tem lá. Não, você tem que marcar as opções de acordo com o que ele está pedindo na tarefa. Aqui é a manutenção de uma luminária, né? Então você vai marcar as opções compatíveis com a questão que foi colocada na tarefa. Entendendo. Aquele horário. Nesse caso, essa tarefa tem que imprimir aquele material, né, professor? Que está no exercício disso, né? Você pode imprimir ou fazer direto no computador. Você pode fazer direto no computador. Vamos por parte. Odailson, você concluiu? Sua voz não está saindo, Daílson, está com a interferência.
professor. No caso aqui tem nome dos encarregados, equipamento de linha. Isso, aí você pode colocar meu nome aí, o horário. Você pode colocar um horário qualquer, um horário comercial, entre 8 da manhã e 5 da tarde, entendeu? Essa parte menos importante. A parte importante mesmo é a parte referente à permissão do trabalho, né? Ou seja, o que você vai fazer, os elementos de segurança que estão aí para você preencher tudinho. De nada, Daílson. Quem é o próximo? Na vez, quem está na fila? Sérgio. Eu posso fazer preencher essa ficha em relação a um trabalho que eu já fiz, ou tem que ser exatamente o que eles estão pedindo lá? Se você preencher... Pronto, se você fizer isso, Sérgio, coloca lá na observação, no campo de observação, que tem onde você anexa embaixo, né? E em cima você bota a observação, que é para eu lembrar disso. Tá certo? Tá bom. Ok. Professor, boa noite. Boa noite. Tem 4 atividades para responder, Rito. Está tudo no AVA. Minha dúvida era exatamente isso daí que o colega perguntou, sobre enviar o trabalho, que eu já trabalho aqui basicamente em cima dele. Aí só colocar essa observação, né, que o senhor pediu aí em cima, para o senhor lembrar. Coloque, que é bom que a gente vai aprendendo juntos. Certo. Obrigado. A do desvio comportamental, professor, a gente tem que botar o que é, no caso da negligência ou imprudência, e explicar, não é isso? E explicar, exatamente. Ok. Eu vou fazer no papel, porque eu não sou muito bom com a informática, e faço em PDF e mando, como eu já mandei os outros 2. Tranquilo, sem problema. Sem problema. Desculpa aí, professor, porque essa questão de informática eu não sou muito... Nada, fica tranquilo, fica tranquilo. Essa parte é o importante é você estar aí treinando e aprendendo, tá certo? Fique tranquilo. Professor. Diga, Ferreira. Por que você não colocou essa ordem de serviço aí para trocar uma cadeia em alta tensão? Você colocou logo a luminária, que eu não entendo de nada sobre questão de redenção. Mas veja, Ferreira. Agora. Não, tranquilo, veja. Faça o seguinte, veja o Sérgio e o Ramiro, eles estão propondo, né, colocar uma permissão de serviço, uma permissão de trabalho, do trabalho que eles já fizeram, tá? Então, você pode fazer a mesma coisa, tá? Dentro da sua área, você faz uma, coloca lá e coloca na observação, professor, fiz uma dentro da minha área, explica lá, eu vou validar, tá certo? Sem problema, sem estresse. Não, a questão não é essa não, professor. A questão só foi para zoeira mesmo. Só que a questão ainda não olhei não, como é que tá lá. Se tiver indicando todos os procedimentos lá adequados, eu só vou falando e marcando e vou dizendo qual é os adequados. Que é para até executar o serviço, entendeu? Certo. Mas só que ainda não vi a atividade, não. Beleza, tranquilo. Ok. Professor, boa noite. Até quarta, não é isso? Boa noite. Até quarta, amanhã eu estou por aqui na tutoria, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar para tirar dúvida. Tranquilo, professor. Obrigado. Boa noite. Nada, boa noite. Ei, professor, você botou outra ou nela mesmo tem lá? Não entendi a pergunta, Ferreira. Assim, que tem lá, que é a ordem de serviço, que é a terceira atividade.